lembrava desse nome. Se calhar não foram mais do que os serviços que eles prestaram, não foi mais do que se calhar uma casa de impressão forneceria. Mal. E eu gostava de perguntar se vocês, na vossa escrita, sentiram a falta do papel de um editor, ou seja, de alguém que realmente lesse e criticasse profissionalmente os vossos textos. Acho que sentimos, pelo menos falo por mim, não foi só nesses termos, também tivemos, além de não termos os livros, o meu livro não foi revisto, por exemplo, apesar de ter na capa o nome de um revisor, não foi revisto, uma má distribuição. E eu acho que estou a falar por mim, estou a falar por um grupo alargado de pessoas, apesar de não estar nenhuma representada aqui algo de mim. Uma má divulgação, uma má distribuição, essa ausência da revisão dos textos, um total desapoio, se fosse em que evento fosse. Eu lembro que estive aqui no Fórum Fantástico sozinho, se calhar não sei se fui o único. Não, mas pronto, deve ter sido os poucos que esteve sozinho e que não teve qualquer apoio da editora. E eu acho que quando isto aconteceu, eu tinha feito aqui, agora já dando aqui um bocadinho a volta à questão, tinha feito alguns aspectos negativos e aspectos positivos da edição própria, da edição feita com a ajuda destas pseudo-editoras. Eu positivos só arranjei um, negativos tinha vários, mas se calhar um também é importante. Não sei se concordas comigo. Quais é que são os? Este que já falámos, era o estigma, era a falta de mecanismos de apoio ao autor, a perda do capital investido. Pois olha, eu em relação a isso tenho aqui, eu trouxe que eu fui na altura, portanto, como se calhar melhor começar pelo início. Eu quando comecei a escrever em 2000, comecei a escrever contos. E escrevia contos para mim, escrevia contos para a minha mulher, escrevia contos para os meus amigos e não passava daí. Até que me foi sugerido compilar esses contos, talvez um fio condutor, visto que o personagem era o mesmo, e criar um livro a partir desses contos. Daí ter nascido Memórias de um Vampiro. Neste caso, a criação do livro foi um bocado espontânea. Primeiro era escrever para os meus amigos, depois era escrever para mim e depois o futuro logo o diria. Em relação a isso de necessitar de uma editora, necessitar de um revisor, como o meu mercado, entre aspas, era só para os meus amigos, não havia grande problema. Mais tarde tentei então encontrar algumas editoras e foi nessa altura que me deparei com estes problemas todos de não ter um antecedente, não ter um nome, não é que é tão importante, continuamos a falar agora, não ter um nome, não ter um livro já editado previamente, o que me levou então a editar o livro numa edição de autor. Antes de o fazer, procurei algumas destas pseudo-editoras, como o Pedro diz, e tenho aqui um orçamento de uma dessas editoras que me diz que 500 exemplares, portanto com todo o trabalho, desde coordenação de edição, design, produção gráfica, ação de marketing, sessões de lançamento e apresentação, promoção da comunicação social e distribuição, comercialização pelos livreiros. Portanto, o primeiro livro seria 500 exemplares, 2.670 euros. Sendo que, eu vou dizer isto devagarinho a ver se toda a gente, porque é complicado. Destes 500 livros, eu teria de ficar com 223, portanto, 50%. Os outros livros, que ficariam para eles, eu teria um lucro de 10%. Ou seja, se os livros fossem todos vendidos, teria um lucro de 334 euros. Aliás, não era lucro, seria o retorno. Dos outros livros que ficariam para mim, eu podia vender ao preço que eu quisesse.
aí tudo bem, aí teria o lucro. Mas ficaram com 223 livros em casa, era difícil depois vender. Pronto, não quero saltar, não quero dar um passo em frente, vamos ficar por aqui, depois vamos falar nisso. Mas haveria a hipótese apresentada por eles em que estes 223 livros que ficariam para mim, poderia dar-lhes a eles para também serem distribuídos. E destes 223 livros, o lucro seriam 35% do preço de capa. Feito as contas, se eles ficassem com os 500 livros e se esses 500 livros fossem distribuídos, do investimento que eu teria feito, iria perder 881 euros. Ou seja, eu iria pagar a edição e nunca teria o retorno. Muito pelo contrário, teria prejuízo. Pronto, eu acho que as contas apresentam tudo. Haveria realmente a hipótese de eu ficar com estes 223 livros. E na minha decisão, no meu caso pessoal, pensei assim, eu em vez de estar a investir tanto dinheiro, vou procurar uma tipografia que fica muito mais barato. E fiz então esta primeira edição de Memórias de Vampiro, que ficou muito mais barato, como disse, ficou com uma apresentação bonitinha. Já agora, como é que tu escolheste a tipografia? A tipografia foi um contacto, que era um contacto que eu já tinha, era ali perto de casa, sou da Amadora, era ali perto de casa, já conhecia o senhor, e então, pronto, foi fazer o orçamento e realmente, ponderando os dois valores, preferi então fazer esta edição. Ficou-me 200 exemplares, ficou-me à volta de 1000 euros. Portanto, ficaria mesmo assim mais barato do que esta dita editora. O que eu queria dizer a seguir? Exatamente, o problema foi esse. Eu creio que o principal problema de uma edição de um autor que se quer lançar, na minha opinião, tenho aqui o Pedro também para dar a opinião dele, não é tanto a edição em si, porque a edição, pronto, é uma questão de dinheiro, uma questão de gosto, uma questão de dinheiro, e claro que a pessoa faz um esforço. O problema é a distribuição e especialmente a divulgação. A divulgação, temos a internet, mas a internet eu passava horas e horas e horas em fóruns, em blogs, em sites, a tentar publicitar o livro, a tentar pôr um dedo no ar e dizer eu existo. E depois de tantas horas, o retorno, as respostas que eu tinha eram mínimas. Vendia já o livro online, portanto no site da trilogia, e mesmo assim era muito pouco. A distribuição é outra coisa que é impossível, porque se um novo autor não consegue encontrar uma editora, a ver se eu consigo explicar. O alvo são os livreiros. Vamos dar o exemplo de uma FNAC, uma Bertrand. A FNAC e a Bertrand só trabalham com distribuidores. Pelo menos foi aquilo que sempre me disseram. Os distribuidores só trabalham com editoras. E as editoras não publicam novos autores. Ou seja, acaba por ser um ciclo vicioso, onde uma pessoa que não tem um nome, uma pessoa que não tem a única coisa que tem é uma vontade, não consegue entrar nesse ciclo. Portanto, durante um ano, tentei encontrar algumas lojas ali perto de casa, em Lisboa, onde deixavam os livros em venda à comissão. Pronto, e algumas lojas aceitaram e esporadicamente telefonavam, então já venderam os livros, não venderam os livros. Quando vendiam eu ia entregar mais, a loja ficava com o lucro deles. Portanto, e foi assim que no espaço de um ano fui criando algum mercado, assim foi a única maneira, mas que a longo prazo se acaba também por extinguir, porque se são só 3 ou 4 lojas que nos aceitam, porque nós também sabemos que quando vendemos um produto nosso, os centros da casa não fazem milagres, não é? E quando eu vou apresentar, é o meu livro, e o meu livro é bom, e o meu livro é interessante, é desconfiar. E então, com muita modéstia e com muita vergonha, lá